Nos próximos capítulos da novela Abismo de Paixão, Braulio diz a Almerinda que não entende como ela pôde guardar por tanto tempo o segredo sobre a gravidez de Tonha, mas a fazendeira afirma que apenas tratou de ajudar a empregada em um momento difícil. Mas Braulio joga na cara da mulher que foi ela quem o pressionou para se casar com Tonha, mesmo sabendo da verdade. Porém, a fazendeira afirma que não podia deixar que a moça se casasse com um tipo como Ramiro Mendonça e queria que ela ficasse com um homem de bem. Só que Braulio resolve dizer à esposa que ela deveria ter dito a verdade, pois teria se casado com ela de qualquer jeito e estaria disposto a dar um sobrenome à criança, mas não vai perdoar que ela o tenha enganado. E Tonha, ao invés de ficar com a boca fechada, continua batendo na mesma tecla sobre o marido e Dolores. De saco cheio, Braulio decide ir embora sem discutir, mas a moça pede a ajuda da patroa mais uma vez, dizendo que ela não pode permitir que Braulio faça o mesmo que Rogério fez com sua família. Almerinda resolve ameaçar o rapaz e diz que se ele sair daquele quarto, pode esquecer seu trabalho na processadora. Só que ele não se mixa e diz que só espera uma indenização justa, pois passou sua vida inteira trabalhando na empresa. Neste meio tempo, Lupe conversa com Dolores a sós e pede desculpas por ter acusado Carmen de matar Augusto, mas ele não pode deixar de perceber alguns detalhes na história que a mulher contou. A mulher conta ao padre que tem certeza de que ele jamais faria uma acusação como esta se não tivesse lá seus motivos. Ela ainda diz que a suspeita do padre pode ser verdade, principalmente agora que Horácio foi descoberto, e também por causa da afirmação de Gael, que disse ter visto Carmen e Horácio saindo ao entardecer da casa de Augusto na caminhonete do patrão. Dolores diz ainda que detesta a patroa e diz que ela seria capaz de matar, mas não sabe se Horácio também é um assassino e diz que Carmen merece toda a desconfiança, porém não consegue acreditar que seu marido tenha sido cúmplice da sua patroa. Guadalupe pede a Dolores que não conte nada sobre sua visita a Carmen pela manhã, principalmente com Elisa, pois a mocinha já está sofrendo o suficiente com tudo o que está acontecendo. Enquanto isso, Guido diz à filha que já sabe de sua gravidez e avisa que vai ficar no hotel da cidade, pois não pode ficar debaixo do mesmo teto que a Almerinda. A moça diz que vai pedir ao noivo que o leve ao centro da cidade, mas ele diz que Damião não está, pois foi à missa do pai de Elisa. Na casa de Begônia, o rolo fecha entre ela e Henrique. É que a mulher não aprova que o filho fique andando por aí com Paloma. O rapaz quer saber quem foi que fez a fofoca e descobre que foi Florência. Begônia avisa ao rapaz que não aprova aquela relação, pois a moça não está no mesmo nível que ele, e os dois acabam brigando feio. Porém, o rapaz encerra o debate dizendo que os dois precisam sair logo para ir à missa de Augusto e ainda avisa que Paloma o está esperando. E Florência resolve fazer queixa outra vez a Almerinda sobre o noivo que foi à missa de Augusto, sem sequer lhe avisar ou perguntar se ela gostaria de ir. A fazendeira bota a culpa na moça, pois foi ela quem não se ofereceu a ir junto. A mulher resolve sugerir que as duas deveriam ir juntas à igreja, pois assim o rapaz não teria como reclamar de nada. Damião chega à igreja quando a missa já está começando. Segundos depois, Florência chega também acompanhada da sogra. Elisa se levanta e enfrenta a mulher, perguntando o que ela está fazendo ali na missa de um homem que ela tratou de destruir durante toda a sua vida e ainda chama a fazendeira de hipócrita. Chorando, ela grita para Damião: "O que você está esperando para tirar sua mãe daqui?" Porém, a mulher afirma que aquela é a casa de Deus e ninguém pode obrigá-la a ir embora. Almerinda resolve perguntar ao padre se o que está dizendo é verdade, mas Lupe responde que realmente aquela é a casa do Senhor, mas diz que foi muito imprudente da parte dela aparecer por ali justamente naquela noite durante a missa encomendada pela alma de Augusto. Ele diz ainda que não vai mandar a irmã embora, mas pede que ela respeite aquele momento e fique em silêncio. Florência resolve abrir a boca e sussurra no ouvido de Damião que o padre deveria dizer tudo o que está dizendo a Elisa e toma um pito do noivo. Chorando muito, Elisa deixa claro que não vai permitir de nenhuma maneira que a fazendeira esteja presente na missa de seu pai. Lúcio está prestes a tomar uma atitude, mas é impedido por Ramona, que diz à mocinha que deve deixar que a megera assista à missa, pois tem certeza de que aquele será um momento muito amargo para ela. Gael e Paloma também dizem a Elisa que ela ignore a presença de Almerinda.
Sabrina acaba se retirando e Lúcio pede que o religioso continue a missa. Begônia, por sua vez, comenta com o marido que está horrorizada com a atitude da fazendeira e não pode acreditar que um dia foi sua amiga. Mas quando vai falar com a filha, se dá conta que ela não está mais na igreja. Enquanto isso, em casa, Carmen lembra da conversa que teve há pouco com a sobrinha, quando ficou sabendo do cheque que o marido recebeu como adiantamento pela venda das terras e começa a procurar no escritório do marido. De repente, ela escuta um barulho e vai ver o que é, mesmo estando apavorada. No escuro, ela começa a perguntar se alguém está na casa e percebe que era apenas uma janela batendo. Carmen corre para fechar tudo, mas pira com a lembrança do dia em que matou o marido. Neste meio tempo, Ingrid pede uma grana ao amante para tomar um café na cidade. Ele dá um troco para ela, que reclama que aquilo é muito pouco, mas o bandido adverte que a mulher precisa conter os gastos, principalmente agora que Guido está perto de sair da prisão e com certeza vai investigar o que realmente aconteceu na processadora. Ele explica que Almerinda resolveu retirar as queixas contra o sujeito para evitar boatos, já que Damião vai mesmo casar-se com Florência. No hospital, Vicente acorda e vê a mãe toda arrumada. O rapaz quer saber aonde ela vai. A mulher explica que precisa resolver uma coisa, mas não demora. Do outro lado do vilarejo, Sabrina encontra com o namorado e conta o que aconteceu na missa de Augusto. A moça está furiosa porque Paulo a deixou esperando por ele na noite anterior e nunca apareceu. Ele dá uma desculpa, dizendo que teve enxaqueca e porque tomou um remédio muito forte, acabou dormindo. O playboy aproveita para convidar a namorada para ir a Mérida, mas ela recusa, dizendo que está muito tarde e já teve uma briga séria com o pai, que não acredita que o rapaz a está levando a sério. Sabrina conta ao namorado que avisou ao pai que, se tivesse que deixar o povoado para ficar com ele, faria isso sem pestanejar. E enquanto na cadeia Horácio se lembra do dia do seu casamento com Dolores, Ramiro vai ao hospital visitar Vicente. O sujeito quer saber onde está Tonha e o menino avisa que sua mãe saiu, mas não vai demorar. Ramiro resolve dizer que prefere ir embora antes que a mulher volte, mas Vicente pede que ele fique, o chamando de papai. O bandido se irrita e manda o rapaz parar de falar besteira, mas Vicente insiste em afirmar que já sabe da verdade. Ramiro deixa claro que não tem o menor interesse em brincar de casinha e manda que o garoto não o procure quando sair dali. Neste meio tempo, Ingrid vai ver Guido no hotel e se apresenta como a mãe de Kênia e conta que a moça faleceu. Ela explica que foi procurá-lo porque trabalhou na processadora e sabe que ele é inocente do que o estão acusando. A mulher diz ainda que sabe que ele suspeita de Ramiro e afirma que ele tem toda a razão em achar que o sujeito é culpado pela fraude. A missa termina e Damião pega a mãe e Florência pelo braço, levando as duas embora. Do lado de fora, ele quer saber por que as duas apareceram ali. O rapaz diz que elas não deveriam ter ido ali, pois não é nem o lugar, nem o momento para um confronto. Mas apesar dos apelos dos amigos para que Elise não vá confrontar a mulher, ela sai da igreja e continua xingando a fazendeira, a chamando de hipócrita, pois sabe muito bem que a mulher sempre odiou seu pai e a presença dela é um insulto. No hotel, a conversa entre Ingrid e Guido continua, mas a mulher deixa claro que pode conseguir as evidências que provam a inocência dele na fraude e revelam os verdadeiros culpados, mas isso vai custar algum dinheiro. Guido quer saber por que ela falou no plural, mas ela diz que não pode dizer mais nada, pois só vai dizer o que sabe quando tiver grana nas suas mãos. E quando chega em casa, Dolores se depara com Tonha. A moça revela que está ali para exigir que a empregada de Elisa deixe seu marido em paz. Dolores diz que não está entendendo nada e Tonha grita que sabe muito bem que ela está fazendo de tudo para roubar Braulio e ainda joga na cara da rival que sabe muito bem que ela está usando o fato de Horácio estar preso para amolecer o coração de Braulio. Mas Dolores deixa claro que, se ela realmente quisesse roubar o rapaz, teria feito isso há muito tempo. E lembra que Braulio ia se casar com ela e foi ela quem não o quis. Mesmo assim, Tonha ameaça a mulher, afirmando que o rapaz está casado e tem uma família. Do outro lado da cidade, Gael vai consolar Elisa e diz que quer ser a força que ela precisa para seguir em frente, pois a ama e isso nunca vai mudar. Os dois ensaiam um beijo, mas a moça acaba evitando e deixa o rapaz sem graça.
Ele revela que planeja beijar a moça e demonstrar todo o seu amor desde os seus 15 anos e gostaria de levá-la ao seu lugar secreto, onde vai sempre que precisa pensar. A moça percebe que Gael está cagado de medo de estar no cemitério e acaba brincando com o amigo, deixando o rapaz sozinho, que sai correndo, pedindo que ela não o deixe naquele lugar. E enquanto Damião tenta lidar com a mãe e com Florência, que estão indignadas com o que ouviram da boca de Elisa na igreja, Gael leva a moça para casa. O rapaz pede desculpas por ter tentado beijar a moça novamente e promete que nunca mais vai tentar fazer isso. A garota deixa claro que ela deveria estar chateada com o amigo por ele insistir em ficar com uma mulher que sabe que está apaixonada por outro homem e explica que, mesmo que os dois nunca fiquem juntos, jamais vai deixar de amar Damião. Gael insiste na história, perguntando se ela pretende esperar pelo rapaz a vida toda. Elisa lembra que, da mesma forma que seu amor por ela nunca vai deixar de existir, o seu amor por Damião também não. E ainda lembra que Paloma é sua melhor amiga. Alguns minutos depois que Gael sai dali, Elisa, que já está pronta para dormir, escuta um barulho no pátio de casa e da janela tenta ver o que é. Ela consegue enxergar Damião em seu cavalo, que quando percebe que a moça está na janela, decide ir embora. Ramiro visita Horácio na cadeia e confessa que foi ele quem o delatou para a polícia. O sujeito ainda diz que a culpa por estar atrás das grades é do próprio açougueiro, que confessou seus crimes ao padre. Mas Horácio avisa que não pretende ficar sozinho na prisão e diz que vai confessar tudo, inclusive sobre a morte de Branca. Mas Ramiro não se faz de rogado e diz que o rapaz não tem nenhuma prova contra ele e vai ser sua palavra contra a dele. Com a maior cara de cínico, Ramiro diz ao rapaz que está com muita pena de Dolores, que depois da morte do patrão e da prisão dele, está sozinha e não tem quem a proteja, ameaçando Horácio de que, se ele abrir a boca, ela pode acabar igualzinho a mulher de Lúcio. Na saída, Ramiro encontra Lupe e quer saber se ele vai, novamente, ouvir as condições de Horácio e pergunta quando o padre vai entender que existem almas que não têm redenção. Guadalupe, que não tem meias palavras, pergunta de quem ele está falando, dele mesmo ou do prisioneiro, e acrescenta: Horácio, apesar dos crimes que cometeu, traz um arrependimento em seus olhos, coisa que não vejo nos seus. Rindo, Ramiro diz que isso é porque não tem nada do que se arrepender. Guadalupe lembra ao bandido que acha estranha a preocupação dele com as confissões de Horácio, se foi ele mesmo quem aconselhou o padre a ouvir o rapaz antes de seu casamento com Dolores. Mas Ramiro desconversa e vai embora. Segundos depois, Lupe chega à cela de Horácio e quer saber o que Ramiro estava fazendo ali. O rapaz conta que o sujeito foi ali para dizer que foi ele quem o denunciou e por causa dele está preso. O padre deixa claro que o açougueiro está ali por sua própria culpa, pois está pagando pelos crimes que cometeu. Mas Horácio está preocupado com a esposa e quer saber se o religioso tem falado com ela. O sacerdote diz que sim, e indignado, ele diz que lamenta muito pelo que Dolores está sofrendo. Lupe consegue convencer Horácio a confessar. Neste meio tempo, Carmen vai atormentar Dolores logo cedo e diz à empregada que ela não pode ficar chorando pelos cantos daquela maneira. A moça resolve contar que ela tem lá seus problemas com o marido e por isso está triste. Carmen fica apavorada e quer saber o que aconteceu com o rapaz. E achando que o rapaz fugiu, aconselha a empregada a não ter esperanças, pois ele não vai mais voltar. Dolores, olhando nos olhos da patroa, diz a ela que sabe disso muito bem. Principalmente porque deixou claro ao marido que não quer que ele a procure quando sair da prisão. Enquanto isso, Horácio conta o que aconteceu em Campeche, revelando que houve um tiroteio onde os 2 policiais que o perseguiam acabou ferindo e resolveu se esconder em ermita, pois Ramiro, que se dizia seu amigo, morava no povoado e se ofereceu para ajudá-lo. O açougueiro revela ainda que Ramiro acabou cobrando dele muito caro pelo favor que fez ao escondê-lo na cidade e o obrigou a fazer coisas muito graves. Ele conta que o sujeito queria ver Lúcio morto e o pressionou para que o matasse, inclusive ameaçando denunciá-lo para a polícia, e diz: Ramiro queria que a morte de Lúcio parecesse um acidente e por isso ateou fogo no ateliê de Branca. E a mulher acabou morrendo por um erro, pois não sabia que ela estava dentro da loja, muito menos que era Lúcio ou Branca. Arrependido, Horácio diz que ele não passa de um covarde, pois viu Lúcio desesperado pela morte da esposa e não foi capaz de dizer nada.
E na casa dos Castanhon, Dolores, que de boba não tem nada, diz à patroa que espera que o marido resolva confessar outros crimes além daqueles dos quais está sendo acusado. E percebe que Carmen está cada vez mais nervosa. Com toda calma, a empregada joga na cara da mulher que, se o que o padre Lupe afirmou for verdade, a próxima que será levada em viatura para ir direto para a cadeia vai ser ela. Mas Carmen diz que todo mundo precisa aceitar que Augusto tirou sua própria vida. Neste meio tempo, Lupe aconselha Horácio a contar tudo para as autoridades, mas o rapaz, cheio de medo, diz que não vai falar nada sobre isso, pois precisa proteger Dolores. O padre descobre que Ramiro esteve na cadeia para ameaçar o bandido. Ele resolve avisar ao sacerdote que, enquanto Ramiro estiver em ermita, não vai colocar a vida da esposa em perigo. E na capital, Florência e Damião vão à consulta com o Dr. Marinque. Mas antes de começar a ultrassonografia, a enfermeira coloca um CD com as imagens de outra gravidez para rodar e o médico acaba confirmando que está tudo bem com o bebê que a moça está esperando. Porém, Damião ainda não está totalmente convencido da gravidez da moça. E enquanto Elisa conta a Dolores que esteve com Gael na noite anterior e quase deu uma oportunidade ao rapaz, que continua jurando seu amor, Florência, a sós com o médico, agradece o que ele fez. O homem afirma que pediu à enfermeira para colocar imagens de outra paciente com o mesmo tempo de gravidez que ela, e por isso conseguiu enganar Damião. Ele diz que pretende continuar fazendo isto mês após mês enquanto ela estiver fingindo que está esperando um filho. Florência conta ao médico que está preocupada com a barriga, que tem que crescer conforme o tempo passa, mas Marinque afirma que vai falar com um colega para conseguir as próteses necessárias para que a barriga da moça cresça da forma mais natural possível. Na cadeia, Horácio diz ao padre que não tem mais nada o que confessar, mas Lupe prende a mão do rapaz nas grades e pergunta se ele realmente não tem mais nada a dizer, principalmente sobre a morte de Augusto. O rapaz jura que não teve nada a ver com isso, mas Lupe insiste e diz que tem certeza de que o fazendeiro não tirou sua própria vida. O sacerdote pede ao rapaz para confirmar se realmente Carmen teve a ver com a morte do esposo, mas ele afirma que não tem mais nada a dizer, pois se tem medo de Ramiro, de Carmen, ele tem pavor e prefere não se arriscar. E depois de falar com Lúcio para combinar de ir ao banco resolver o problema da dívida com Almerinda, Elisa encontra a tia que conta que não achou o tal cheque da entrada da venda das terras. A moça quer saber se, por acaso, ela tivesse encontrado o papel, contaria. E a megera diz que obviamente não, pois as duas ficaram sozinhas e têm muitas despesas, e caso o dinheiro aparecer, ela mesma vai administrar. Elisa resolve levantar a possibilidade de que, talvez, Ramiro nunca tenha dado cheque ao seu pai e diz que vai pedir a Lúcio que investigue, mas Carmen a proíbe, alegando que ela mesma vai resolver o assunto. E na capital, Damião continua duvidando da história de Florência, que continua insistindo em buscar seu vestido de noiva. Mas ele diz que isso não vai ser necessário, pois não quer se casar na igreja. Ela argumenta que sonha com um casamento religioso, porém, o rapaz deixa claro que ele não vai ceder e quer que se casem apenas no civil. Florência diz que Almerinda não vai aceitar a ideia do filho, mas ele resolve propor que os dois aproveitem a viagem e se casem imediatamente na capital, pois assim evitam a torração de saco de Almerinda. E quando voltarem ao povoado, apenas precisam comunicar que os dois já são marido e mulher. Neste meio tempo, Almerinda vai ver o irmão, dizendo que precisa acertar os detalhes do casamento do filho no religioso. Mas Lupe conta que o rapaz cancelou tudo e pretende se casar apenas no civil. Só para variar, os dois discutem. E o padre joga na cara da fazendeira que ela passou o tempo todo empurrando o filho para que ele fizesse o que ela queria. Mas a mulher se faz de vítima e diz que o irmão só a critica e nunca a apoia. Ela começa a chorar e conta que ficou em prantos quando ele decidiu ir ao seminário, pois perdeu o irmão que tinha. Lupe diz que sempre a amou, mas não pode concordar com as barbaridades que ela anda fazendo. Na capital, Florência dá pulinhos de felicidade com a proposta do noivo e ele diz que está com os documentos prontos para que a união se realize e ainda agradece a moça por ter aberto mão de se casar na igreja. Horas depois, Carmen vai tomar satisfação de Ramiro, dizendo que Horácio foi preso. O sujeito revela que foi ele quem entregou o bandido à polícia. A mulher chama o comparsa de imbecil e conta que o rapaz pode soltar a língua e delatá-la também.
Ramiro se dá conta da rateada de Carmen e quer saber por que ela está tão preocupada. Mas a doida explica que está preocupada por ele. Porém, Ramiro explica que está tudo controlado, pois já avisou a ele o que pode acontecer se abrir o bico. O sujeito ainda diz que sua única preocupação é ela, pois não entende por que está tão nervosa. Carmen desconversa e diz ao cúmplice que ele pode fazer o que quiser com o marido de Dolores, pois ela não está nem aí. Mudando de assunto, Carmen diz que está ali porque Elisa contou que ele deu um cheque como entrada pela venda das terras do marido, mas não encontra nem o talão, nem o dinheiro. Neste meio tempo, Lúcio e Elisa voltam de Mérida, e a garota diz que em sua conta tinha muito mais dinheiro do que ela esperava, e com aquela grana vai poder quitar suas dívidas com Almerinda. Lúcio explica que, mesmo assim, ela vai ter que dar metade das terras da Céu Aberto por causa do contrato de compra e venda. Na processadora, Ramiro mostra o contrato assinado por Augusto a Carmen, mas ela alega que, se o marido tivesse realmente recebido a antecipação do dinheiro pelas terras, teria depositado na sua conta bancária, e ela não encontra nem a grana, nem o cheque. Ramiro diz que isto não é problema dele e avisa que pode processá-la por descumprimento de contrato. Mas Carmen avisa que, se ele resolver jogar duro com ela, pode acabar fazendo companhia a Horácio na cadeia. O rapaz resolve jogar na cara de Carmen que, se ela não der um jeito de entregar as terras ou devolver o dinheiro, pode contar a todos sobre seu caso com Rogério. Mas, rindo, a doida responde que ele pode contar o que bem quiser, pois a única pessoa que poderia se incomodar com o assunto era Augusto, e ele, com certeza, agora não vai dar mais palpite. Mas o sujeito resolve responder que, na verdade, estava pensando em falar com Elisa, pois talvez ela se interesse em saber por que o pai tirou sua própria vida logo depois de saber que Estefânia nunca o traiu. Ele ainda revela que falou com o fazendeiro antes de sua morte e ele sabia de toda a verdade. Carmen tem um surto de cólera e parte para cima do comparsa, mas ele consegue dominar a fera e revela que não foi ele quem contou tudo ao fazendeiro, mas ele, inclusive, sabia que o filho que ela perdeu era de Rogério. O sujeito continua afirmando que sabe muito bem que ela conversou com o marido antes de sua morte, mas não entende como foi ele quem faleceu e não ela. Mas Ramiro não para por aí e diz: agora entendo a urgência que você tem em calar a boca de Horácio, pois com certeza ele sabe de algo muito grave em relação à morte do pai de Elisa, e até me arrisco a dizer que ele viu você matar seu marido. Na capital, Damião, que não acreditou no ultrassom de Florência, leva o resultado do exame a outro especialista que revela que a moça está com 2 semanas de gravidez, mas que o óvulo fecundado está muito bem implantado e o colo do útero da moça está fechado. Em Ermita, Gael recebe uma carta do Bispado de Mérida. O padre acha que é a anulação do matrimônio de Dolores, mas acha estranho ter recebido uma resposta tão rápida. Mas ao ler a carta, o padre descobre que aquela é uma notificação de transferência e vão enviá-lo a outro estado, bem longe da cidade. E enquanto isso, Elisa vai procurar por Paloma, mas ela não está. A moça aproveita para apertar Ramona e quer saber por que ela disse que sua vida iria mudar para sempre. Chorando, Elisa diz que não acredita que seu pai fez o que fez por causa de Kênia, pois quando sua mãe morreu, ele sofreu muito, mas não pensou em tirar a própria vida. Mas a mocinha fica ainda mais decepcionada e resolve devolver o amuleto que a curandeira acabou de consertar. Enquanto isso, na capital, Damião e Florência já estão no cartório para oficializar o casamento. Mas quando o tabelião pergunta se ele aceita a moça como esposa, o rapaz não consegue responder.